Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje, o nosso episódio 95, falaremos sobre a série Falcão e o Soldado Invernal. Estamos presentes, eu, Ryzen, como deve ser, o nosso querido Fink, legal, nosso querido Thomas, olha que bacana, e o nosso querido Tio Gamer. Como você está acostumado a ouvir, cara ouvinte, eu peço que possa estar compartilhando o Byte Furado nas redes sociais. E se você tiver um grande coração, você também pode estar indo lá no PicPay fazendo uma doação módica de 2, 5 ou 10 reais para que nós consigamos continuar no ar por mais tempo. Nós faremos aqui neste episódio um primeiro momento sem spoiler, então nós vamos falar de maneira geral da série, dar uma nota, e no segundo momento nós vamos para os tão aguardados spoilers. Então, se você ainda não viu a série, quer uma dica de série, a gente vai falar sem spoiler no começo, e depois que tocar a sirene de spoiler, a gente vai tocar o terror, falar muito mais profundamente sobre a série, falar sobre alguns momentos que a gente gostou. Vamos nessa! Então, para início de conversa, The Falcon and the Winter Soldier, que no Brasil é o Falcão e o Soldado Invernal, é uma minissérie estadunidense criada para o Disney Plus por Malcolm Spellman, baseada nos personagens da Marvel Comics, Sam Wilson, o Falcão, e Bucky Barnes, o Soldado Invernal. A série é ambientada no universo cinematográfico Marvel, o UCM, que a gente gosta tanto, e compartilha continuidade com os filmes da franquia. Os eventos da série acontecem após o filme Avengers Endgame, de 2019. A série é produzida pela Marvel Studios, com Spellman atuando como roteirista principal e Kari Skogland dirigindo. A sinopse desta maravilhosa série é a seguinte: depois de receber o manto de Capitão América no final de Avengers Endgame, Sam Wilson se junta a Bucky Barnes em uma aventura mundial que coloca suas habilidades à prova enquanto eles lutam contra o grupo anarquista conhecido como Apátridas. Então aí tem uma sinopse da série, tem um pouquinho de como foi feita, quem são os criadores. Nesse primeiro momento eu gostaria de ouvir aí de vocês, baitinhos, sem spoiler, o que vocês acharam dessa série. Então, quem gostaria de começar? É justamente aquele final ali do Endgame, né? Quando o Capitão América aparece entregando o escudo, né? Então, creio que ali é o desfecho inicial para começar essa série, né? Aí responde muitas perguntas ali, né? E eu achei interessante essa introdução dela. Bem, eu também gostei bastante da série. Como é uma parte sem spoiler, não falarei tanto. Mas tem algumas coisas ali na série que realmente me conquistaram bastante. Temos as cenas de ações assim que são, eu acho, muito legais. Empolgante. A gente sabe que o Falcão usa aquelas asas, né? Então ele tá sempre ali voando, fazendo algumas manobras. E são coisas bem legais de se ver. E é algo até engraçado que eu tava comentando com o Ryzen. No Liga da Justiça, que a gente assistiu antes da gente começar a assistir o Falcão, mas a gente assistiu o primeiro episódio, era tipo, Liga da Justiça tinha muita cena em câmera lenta. Enquanto no Falcão, eles mostraram todas aquelas cenas bem rápido, que eram cenas que eles estavam em alta velocidade e eles não colocavam a câmera lenta. Aí ficava um contraste bem grande entre elas. Eu achei bem legal. Tem essas cenas de ação e tudo mais que eu achei bem legal. Mas uma coisa pra mim que se destacou, eu acho que comentei bastante com o Ryzen sobre isso, é justamente as questões sobre racismo. E eles nos trazem muito isso, sobre esse racismo estrutural que é presente, né, até hoje na sociedade, e é muito forte ainda. E a série é bastante focada nos Estados Unidos e mostra como esse racismo está muito estruturado ainda lá. E eu acho que esse é um ponto importante de ser falado hoje em dia. Sabe que vimos que tem saído vários filmes, várias séries, várias coisas sobre isso, até porque ano passado rolou uma tragédia, né? Foi a morte do George Floyd, e que foi só mais uma tragédia mais conhecida, não foi a única daquele tipo. A gente sabe que morrem muitas pessoas vítimas de policiais e a maioria delas são negras todos os dias. Inclusive, até deixa eu recomendar o filme curta, na verdade, que ganhou o Oscar, que é Two Distant Strangers, que fala justamente sobre essa questão de violência policial e preconceito. Creio que o ponto forte é justamente essas lutas, né, os combates ali. Eu vejo que é mais uma série focada na ação, né? Você tem já um impacto ali nas primeiros minutos
assistindo o que vai ser muita ação ali, e isso que é o interessante da série, de verdade. Eu acho que os pontos fracos não diria, acho que pontos fracos, mas assim, deixou a história muito aberta, né? Mas eu acho que era essa a intenção deles, né? Nos apresentar aí novos conceitos e novos agentes e incrementar eles durante o tempo. Creio que a segunda temporada vai trazer mais coisa e muita coisa que estava pendente para o início desse universo 4, né, da Marvel. Então, essas séries aí, eu acho que eles estão seguindo muito uma linha, né? De fazerem as séries, né? E depois das séries, colocar nos filmes. Então, para você entender lá umas partes que aparecem no filme, você vai ter que primeiro ter assistido as séries para entender o que é o contexto e por que aquele cara apareceu naquele exato momento. Então, é algo que eu vejo que eles vão fazer isso, né? Nós já tivemos essa primeira apresentação desse novo universo aí através dessas séries. Eu não acho que vai ter bem uma segunda temporada, ou no caso, Falcão e Soldado Invernal 2. Talvez eles façam até outras séries com esses personagens. Eu acho que vai ser bem esse elemento ali. Tipo WandaVision também. Eles vão fazendo essa continuação, né? Eles estão emendando as séries e os filmes. As pessoas estão mudando essa forma de contar histórias, até porque algumas vezes a história não cabe bem num filme. Exatamente, justamente, enfim, que eu acho que é essa ideia, né? Como as histórias são longas, né? A gente tem quadrinhos aí que tem mais de 300 edições que vai contando a história. Não tem como contar isso num filme, né? E acabaria perdendo a essência em si. Então, eu acho que é essa proposta mesmo de trazer novos conteúdos, e também é bom porque, ainda mais agora, né? Analisando esse momento que nós estamos de pandemia, nós temos um grande problema, que é ir para as salas de cinema. Então, você vê nas séries, né? E assim, quando tudo passar, ir para ver o filme, você vai ter uma bagagem melhor de entender ali o que tá aparecendo. Eu creio que eles vão fazer isso. Assim como o WandaVision, a gente quer ver a relação desses personagens que são lá dos Vingadores, que a gente quer continuar acompanhando essa história. O nome da série, Falcão e Soldado, não é bem claro, porque assim, já no trailer a gente via que quem estava interagindo bastante era o Sam e o Buck. Então, quando eles não estão na luta, quando eles não estão vestidos para ação, é que eles estão interagindo mais, né? E aí é divertido porque um já tem mais de 100 anos, né? E o outro tem a questão do racismo também. Então tem muita história ali dentro. Acho que foram poucos episódios para contar tudo. Mas, como disse o Thomas, o principal é a ação e tem bastante, né? É divertido de assistir. Eu gostei bastante da série e o universo cinematográfico da Marvel é muito bacana, e você pega uma série como essa, você tem ali uma grande produção. Aliás, nos últimos tempos a gente está tendo aí várias séries que tem uma produção bem cara, né? Com muitos efeitos, com muitas coisas. Principalmente aí quando a gente fala da Disney, a gente tem Star Wars, que é uma produção bem cara também. Então, Falcão traz ali figuras bem conhecidas, né, que a gente gosta bastante. E eu acho que, apesar de ter muita ação, a trama dessa série, as tramas ali dentro, elas são bem fortes, bem provocantes e reflexivas, né? A gente debate sobre a questão do racismo, sobre a questão da xenofobia, nem tanto xenofobia, mas a questão das pessoas que estão sem pátria, né? Que é o grupo principal ali, terrorista, né? Que é chamado dentro da série de grupo terrorista, os apátridas. Claro que dentro do contexto da série, né? Mas apesar da história da série ser bem específica, né? Na vida real a gente não tem o Thanos, não tem o Blip. Ainda bem. Mas eles trazem esse debate, conseguem fazer esse debate chegar para nós de uma maneira que a gente compreende dentro do nosso contexto, né? Do contexto da realidade. A gente também tem a discussão de traumas do passado e a gente tem a discussão de continuação do legado, né? Já que quando termina o filme dos Vingadores, o Capitão América passa para o Sam o escudo. Então tem muita temática complexa, interessante, bem discutida ali dentro. Quer dizer, claro que com temáticas dessas a gente poderia ter outras discussões mais profundas, mas eu gostei da forma como foi colocada, então ponto positivo para a série. E nesse sentido, para a gente fechar esse primeiro momento, né, da série sem spoiler e com spoiler, a gente vai inaugurar um novo formato aqui, que é, para esse primeiro momento, a gente vai falar se recomenda ou não a série. Então, ao invés de nota, a gente vai dar a nota lá no final, já na segunda parte com spoiler. Vamos deixar nesse primeiro momento, sem spoiler, a gente fala se recomenda ou não a série. Eu recomendo! Tem que recomendar, principalmente para quem acompanha a história do Capitão América, do Super Soro, do Super Soldado, né? Tem que assistir, senão, quando tiver algum filme do Capitão América aí, vai estar faltando alguma informaçãozinha aí que é bacana de saber. Eu também recomendo a série. Como eu falei, eu gostei bastante dela. E
Algo legal sobre tudo isso que falamos aí já de mostrar essas lutas é que justamente por ser uma série da Marvel, da Disney, e vai ser uma série muito assistida, então vai dar bastante visibilidade a essas lutas, a esses problemas. Então eu recomendo e que você assista com carinho, e é um universo tão legal, que tem se desenvolvido tão bem nos últimos tempos. Eu acho que Vingadores Ultimato aí se tornou o segundo filme de maior bilheteria do mundo, então podemos crer que ele é... Porque tem muitas pessoas que assistem, e para continuar assistindo você tem que acompanhar vai ter que acompanhar essas novas séries. Para quem o T-Gamer falou, ficar informado. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Por unanimidade, nós recomendamos a série. Finalizamos assim o nosso primeiro momento para falar um pouquinho da série, dizer o que nós achamos, o que gostamos, sem nenhum spoiler. Já para deixar aí para quem ainda não assistiu, para correr lá e assistir. Ou se a gente não recomendar e a pessoa acha que não é viável assistir mesmo, então ela já passa para a parte com spoiler, já fica sabendo das melhores partes aí a partir da gente. Então minha consideração para essa parte sem spoiler é que eu recomendo que quem ainda não assistiu vá lá, assista e dê um pause aqui no podcast depois que a gente terminar aqui essa primeira parte, vá lá, assista e volte para pegar a parte com spoiler, que a gente vai falar muita coisa boa. Agora vai tocar essa sirene aí, com esse maluco aí falando que tem spoiler. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. E agora nós vamos para o nosso momento de falar dessa maravilha de série que recomendamos os 4 aqui no Byte Furado. Ganhou nosso selo de recomendação do Byte Furado, Falcão e Soldado Invernal. Então agora a gente vai falar com spoiler. Se você ainda não assistiu, corre lá, assiste e volta. Se você já assistiu, então esse é o seu momento. E para começar, eu gostaria de saber aí dos baitinhos, dos melhores momentos e o que mais gostaram. Bem, eu gostei porque justamente traz alguns elementos importantes e legais ali, né? No início dela nós já temos a primeira cena de ação, assim, que é bem empolgante, né? Você vê o Falcão fazendo aquela missão lá de fazer o resgate, né? Ele fazendo as primeiras missões, aí já aparece ele ali em combate, fazendo ali o uso, muito bem o uso das asas dele ali. Eu achei interessante, legal. Outra parte bacana que eu gostei é a parte ali dos apátridas, né? Onde se apresentam ali, onde aparece também o Mercador do Poder, que vai ser importante aí pra frente, né? Outras apresentações também nós temos ali também interessantes, né? Eu gostei muito das cenas de combate, estão bem feitas, os efeitos especiais também. Essa é a minha primeira análise aí por cima, já falando um pouquinho de spoilers. Gostei do Barão Zemo, que foi um personagem importante na Guerra Civil, fez os Vingadores brigarem, né? E aí quando o Thanos chegou, eles não estavam organizados. Gostei do Azaia, conta uma história importante do super soldado, né? Do Capitão América. E traz essa questão do racismo, né? Ele não queria saber de América, não queria saber de estrelas e escudo, não queria saber de nada. Mas aí, conversando com o Sam, né? Eles viram que, independente da cor da sua pele, você tem que ocupar os lugares, né? Se existe discriminação, você tem que chegar e ocupar. Tem que chegar e mostrar que tá ali, que faz parte, né, também da sociedade. De fato a gente vê isso justamente no próprio problema que ele tem, né? Ele tá ali enfrentando um problema ali juntamente com a família dele, mas mesmo com aquele problema que ele tem grande, né, ele continua ainda lutando por algo que ele acredita que seja certo, né? Então mostra que não é só porque você carrega uma bandeira que você vai ser isento, né? Aí também a gente vai pros dois extremos, né? Tem os extremos lá onde o Capitão América só poderia ser, né, o loirinho dos olhos azuis e tudo mais. E o outro extremo é que seria justamente da apresentação aí do antigo capitão lá também, né? O Capitão América Negro, que já existiu aí uma polêmica muito grande quanto a isso aí nos quadrinhos, né? E justamente colocam ele lá nessa posição aí. E assim, tem uma parte que ele vai falar lá na frente depois que ele salva o pessoal, né? Ele salva a equipe lá que os apátridas queriam fazer o evento lá em Nova York, o conselho de repatriação, eles estão reunidos e eles fazem esse ataque lá. Quando ele tá conversando com eles, falando um pouco, ele coloca um pouco da história dele, né? E ele fala justamente sobre isso, né? Mesmo ele não tendo essa paixão, acreditando nas cores do que aquilo representava, né? Do Capitão América em si. Mesmo assim, ele ainda continuaria ali fazendo o que era certo, né? Então,
mostra muito essa posição, né, que ele assumiu, mesmo ele sabendo que muitas pessoas não iriam apoiá-lo como sendo o novo Capitão América. Ele acabou assumindo isso, né, para mostrar que não, a gente tem que assumir os espaços e ocupar esses espaços de maneira que sejamos vistos, né, pelos outros. Eu acho interessante que essa série ela traz algumas questões que são espinhosas, né? Logo no começo a gente tem... o começo ele é um pouco chato. Então, o primeiro momento da série eu fiquei um pouco assim... mais ou menos, né? Aquele negócio de grupo terrorista, não sei o que ele enfrenta logo no começo. Aí tem o Bucky lá na terapia, aquela terapia chata, parece que ele é um menino mimado. Aí depois a gente vai entendendo, né? A gente vai entendendo do que se trata as coisas. Bem no primeiro episódio eu fiquei meio assim, rapaz, negócio que vai ser meio chato. E o Wilson entrega lá para os Estados Unidos o escudo do capitão. Depois a gente vê, né, que o escudo passa pro John Walker e a gente fica assim, não, oh meu Deus, parece assim que vai ser um roteiro meio que não tem muita coisa, né? E aí depois não, você começa a crescer, né? Você começa a discutir sobre os apátridas e essa questão, né, do blip ter sumido as pessoas. Então houve uma reorganização geopolítica e depois que voltam as pessoas e aí há toda uma confusão, né? Então você voltou à vida depois de 5 anos, mas já tem alguém que veio de outro lugar que foi alocado na sua casa. Então, toda uma confusão. É interessante, né? Porque eles poderiam nem lidar com isso, né? Poderia ser um tema assim... voltaram, pronto, ficou tudo bem, todo mundo voltou. Mas não, é muito complexo, foram 5 anos que se passaram, a série lida com isso, né? Um tema espinhoso, um tema difícil, como o debate do racismo, e também é um tema difícil às vezes de se lidar, né? Mas é importante, é interessante e é válido, e tem mesmo que ser debatido, principalmente por grandes plataformas como a Disney. Então é um tema extremamente valioso, caro, importante, e teve um debate bem interessante, que foi bacana, né? O Sam, ele foi amadurecendo ali. Então, no começo, ele não quis aceitar o legado ali do Capitão América. Mais à frente, o Isaiah fala que não é para ele aceitar, né? Então, ele tava vendo ali o Isaiah, que era o modelo dele, ele lutou e depois não teve reconhecimento nenhum, foi esquecido. E o Isaiah fala, você não deve aceitar isso. E aí ele entra naquele momento de reflexão, de pensar, de imaginar o que ele vai fazer, né? Diante dessas coisas. E ali ele percebe, não, mas se eu tenho a chance de me colocar como novo Capitão América e de colocar a importância disso pro mundo todo, então acho que eu devo fazer, né? E aí ele aceita ali o legado e eu acho muito bacana. Ele não tomou o super soro, né? Mas ele vai ser um Capitão América que tem outras características e que vai ser bacana também. E depois ele ainda recebe a armadura nova, né, de Wakanda, então ele fica ali bem tunado mesmo. E aí são discussões interessantes e que poderia ser um documentário para discutir essas coisas, né, mas você está discutindo dentro de uma série, de um universo cinematográfico que tem magia, que tem poderes, que tem muitas coisas, e você está discutindo de uma forma que ficou bacana, não ficou entediante, né? E não usar aqueles assuntos simples, fáceis, como parecia no começo. Vamos enfrentar os terroristas, né? No começo tem aqueles primeiros terroristas que eles enfrentam, e depois aparecem os apátridas, que realmente tem uma temática ali por trás, né? Tem uma coisa ali interessante de se discutir, de saber quem tá certo, quem tá errado, então é bacana. E por outro lado, a gente tem o Bucky, né? Que ele sofreu lavagem cerebral, era um soldado quase infernal, né? Era malvadão. E ele volta, ele tem traumas do passado, ele tem que superar isso. Então também é algo espinhoso, né? As pessoas que ele teve que matar, e ele vai pra terapia, e ele tenta se reencontrar ali dentro, né? Depois desse passado sombrio que ele teve. Então, todas essas temáticas fazem com que a série ela fique muito encorpada, que você consiga trabalhar dentro de uma produção desse estilo, tantas reflexões interessantes, né? E ainda ter os momentos de luta, ainda ter lá o novo Capitão América, que do nada ela parece aquele velhinho do Up, e depois você tem o Sam assumindo como Capitão América. Então eu achei uma série muito bacana mesmo, e essas coisas me fizeram gostar da série, apesar do começo eu ter ficado um pouco assim receoso, né? Por que caminho eu tomaria. Cheio de reviravoltas. Pois uma coisa interessante aí que eu sempre fico comparando essa questão do Soldado Invernal a questões dos militares
que ficam meio traumatizados, né? Eles ficam com certo trauma depois de participarem de algumas missões que são complicadas, complexas, e muitos deles acabam voltando para casa e ficando com algumas sequelas. E, inclusive, alguns viram até mendigos. É um problema bem grande que já vi em várias séries lá nos Estados Unidos e que, para mim, essa parte do Buck representa um pouco disso. Essa história do Buck é uma história bem triste, né? Se a gente for ver tudo, assim, uma pessoa que tem mais de 100 anos, só que a maior parte do tempo congelada. É muito parecido com o Capitão América, o Steve. O Steve era basicamente seu único amigo no tempo presente e decidiu abandoná-lo. E aí ele fica sozinho, depois de ter ficado tantos anos sofrendo de lavagem cerebral e ter cometido tantas coisas, ter ficado tão traumatizado. E ali no Sam, ele encontra o amigo do amigo, que acaba se tornando um amigo, né? E são coisas bem interessantes ali. A parte do Sam da história que vai falando justamente sobre toda essa questão do preconceito, e não só do preconceito, mas também de entendimento. Várias partes ele tenta falar com não lembro o nome dela agora, mas com a líder dos apátridas, e ele tenta mostrar pra ela que não é daquele jeito que você faz. Em alguns momentos ele até fala que ele não discorda da luta dela. Ele vê os seus pontos ali, ele vê que realmente tem coisas ali que precisam ser mudadas, só que ele discorda, faz essa luta. Porque ela indo matando pessoas, causando explosões ali, fazendo certas coisas que são consideradas terrorismo, ela vai ganhar inimigos em vez de conseguir realmente um apoio para fazer aquilo acontecer. E eu achei essa parte bem interessante. E Pedro, isso nos fala de várias lutas, e acho que fala bastante sobre questões de anarquismo também, mas passamos disso. E a questão justamente do racismo, acho que foi, assim, pra mim, eu acho que foi uma das maiores pedras da série mesmo. E isso é algo muito complicado. A gente chega naquela história do Isaiah, que serviu ao país, fez uma missão para salvar as pessoas, e quando voltou foi preso, por muitos anos preso. Só saiu porque uma enfermeira, não lembro se era bem enfermeira ou médica, falsificou a morte dele, e aí ele vive escondido. Se for ver, é uma história muito triste. Ele não viu a mulher dele morrer. Que ele era uma cobaia, né? Sim, e eles foram feitos neles testes sem eles saberem. E, assim, com certeza, se ele fosse branco, ele teria se tornado o novo Capitão América. Isso nos mostra ali um racismo muito grande. E quando a gente chega no final, e que o Sam providencia a estátua dele lá, faz o reconhecimento, reconhece a luta que ele fez, a importância que ele teve, acho que isso nos mostra, assim, um reconhecimento não só por ele, né, mas por todos os negros. Toda uma história ali, né? História. Os negros sofreram com escravidão, sofreram tanta coisa. São coisas que a gente precisa reconhecer. E tem uma parte nessa série que eu achei assim... A gente já vê muita série que tem mortes, tem muita coisa, né? E tem uma parte que eu acho muito chocante, que na hora que aconteceu, eu falei assim, meu Deus, como ele fez isso, né? Aquela parte em que o John Walker acaba matando o apátrida depois que mataram o parceiro dele, né? Então é uma coisa assim que todo mundo para assim, põe a mão na cabeça, meu Deus. Jesus! A gente não tava torcendo muito pro John Walker, mas aquilo ali foi uma coisa assim que na hora eu botei a mão na cabeça, meu Deus, que merda esse cara fez, mano, na frente de todo mundo, tirando foto ali, e ele matou a pessoa sangue frio. Nossa, o que vocês acharam disso? Ali no caso, a gente vê um estopim justamente do que ele vai ser, né? Até no finalzinho ali coloca um pouquinho, né? Ele não vai ser mais o Capitão América. Por isso que eu falei a questão de alguns agentes que vão aparecer nos outros universos, ou em algum outro lugar, ou em alguma série, né? Que é justamente essa questão do agente americano, né? Que ele se transforma nesse agente americano. Ele vai participar aí de uma outra parte, tanto servindo essa parte dos Vingadores, como também a SHIELD, né? E, enfim, várias outras participações aí. Tem até uma participação dele até com uma equipe canadense, que eu me esqueci o nome dela agora aqui, mas ele é muito importante aí no universo aí. A canadense Tropa Ômega. Então ele vai aparecer em muitos outros locais, né? Justamente essa questão de divisões de lutas, né, eu achei interessante, porque até no próprio lema deles, né, um povo e um mundo, né, traz justamente isso, né, que nós, independente de cor, raça, gênero, classe, nós somos um povo, né, somos um planeta Terra. E justamente era isso que eles tinham, né, eles estavam querendo fazer ali quando teve o blip, né,
o blip ali, onde as pessoas estavam todo mundo já separados, não existia mais nações, todo mundo teve que se ajudar para refazer o mundo, né? Que o Sam quis colocar para ela, também quero isso que você quer, mas eu não posso fazer dessa forma que você tá colocando. E eu vejo que esse viés ali também foi muito interessante de ser colocado da Carly ali, como essa agente ali, né? Onde ela queria ajudar os refugiados que não tinham nem país, nem pátria, não tinha nada, né? Eles eram justamente por isso que eu dei o nome, né? Os apátridas, eles não tinham pátria. E outro ponto importante aí, né? Que eu achei interessante é justamente algumas movimentações que eles fizeram justamente para que o soro não vazasse, né? Que nós também temos ali uma guerra externa ali que eu vejo como se fosse essa guerra do poder. O Barãozinho, eu vi assim o papel dele justamente na questão de ele querer destruir, né? Os resquícios de que tinha do soro para ninguém mais ter acesso. E nós vemos ali que depois disso tudo, né, ainda surge, né, esse soro e provavelmente isso vai dar pano pra manga pra frente, né? E só que isso não vai estar mais na mão de pessoas deslocadas, vai estar na mão de uma pessoa só. Né? O que ela vai fazer com esse soro aí é o que vai trazer aí, pode ser a questão dos mutantes, dos novos mutantes ser acoplado aí no universo da Marvel. Enfim, abre outro leque aí grande também. O último soro que ficou justamente no sangue do agente americano. Ele aplicou a última dose nele. Tanto é que ela fala no final lá, a Mercadora do Poder, que é a menina lá, ela fala, ó, o soro saiu do leque, mas nós vamos ter acesso a todas as armas e projetos de armas que os Estados Unidos fizeram. Mas isso é porque ela foi perdoada e ela voltou pra SHIELD. Sim, justamente, ela vai ser como se fosse uma dupla agente. E então, o que acontece? Lá no finalzinho, quando ele vira o agente americano, aquela outra mulher lá, que é aquela outra baronesa, fala pra ele lá que ele vai virar o agente americano. Então, provavelmente ali por trás dela, vai existir uma organização que vai querer fazer um estudo desse soro. Pois é, que eu achei até, assim, muito meio divertido, mas também que a gente percebe bastante a questão do racismo estrutural, é justamente quando ele vai lá visitar o Isaiah e tem o molequinho que olha pra ele e fala, o Falcão Negro. Aí ele fala, não, você só é Falcão. Aí o molequinho fala, mas você é negro. Aí ele, você é a criança negra? Aí realmente nos mostra como é esse racismo, porque geralmente quando a gente vê as pessoas, a gente vê um branco ou vê um herói branco, geralmente ele é simplesmente aquele nome, ou então é só aquele cara, e aí quando vem a pessoa e ela é negra, a gente usa esse identificador, como se Falcão Negro, tal coisa negra. Outro ponto interessante também é justamente na hora que a polícia vai abordar, né? Você vê lá que o policial não reconhecia ele, né? Então ele abordava de uma forma bem mais brusca, né? Isso, mais bruta, mais ríspida, né? Do que fosse com o outro cara lá que era o Soldado Invernal. E eles foram justamente lá para pegar o Soldado Invernal, né? Então você vê justamente essa questão aí também. E é justamente uma das questões assim fortes nos últimos tempos, né? Violência policial, ainda mais contra negros. Então é uma série realmente muito legal que nos mostra muitas coisas boas e críticas, e mistura essas críticas com coisas divertidas, cenas de ações muito maneiras e cenas de ações que você fica, uou, como aquilo foi incrível, isso foi demais. Tem certos momentos assim que te empolga de verdade, e ao mesmo tempo ainda você tem certas críticas ali por trás. Tem uma história legal, eles vão conseguindo construir essa história que nem o Raiden falando, vai colocando coisas ali bacanas e surpresas, e que no começo pode parecer meio fraco, assim, no primeiro e segundo episódio, talvez, mas eles vão sabendo construir, e que quando chega no final você percebe que foi uma aventura legal, e eles conseguem construir uma história muito boa, e de maneira divertida, com ação, e com críticas elaboradas ali dentro, e que, como eu já falei, que vai ser provavelmente muito assistida, e que vai dar grande visibilidade a essas críticas, a esses movimentos, a essas lutas. Olha que bacana! Então, caros baitinhos, vamos agora para o nosso momento das notas para finalizar o nosso episódio. Já dissemos aí que gostamos, recomendamos, agora nós temos que dar uma nota para essa série. Eu não estou nem lembrado das notas anteriores que eu dei para as outras coisas, mas eu gostei bastante dessa série. Assim, eu vou dar uma nota bem alta porque todas essas temáticas que foram discutidas ali de uma maneira bem bacana mesmo, que não causam aquela sensação de documentário ou nada do tipo. Então eu vou dar uma nota 8.5 para essa série, gostei. Assim, tem alguns pontos que poderiam ser melhores, mas como todas as coisas boas que a gente colocou aqui me fizeram dar essa nota, porque
é uma série que no fim vale a pena realmente a gente assistir e traz discussões bem interessantes, né? Apesar de ser um universo ali fictício, traz coisas bem interessantes pra gente discutir. Também daí a nota 8,5. Foi uma série, como eu disse, gostei bastante. Foi uma série muito boa e isso aqui eu realmente recomendo pra quem encontra na rua. Na rua não, porque eu não saio de casa hoje em dia, mas então assistam. Eu dou 9. Caracas. Uma série muito boa, gostei bastante. Principalmente por essa questão da continuidade, né? Eu acho que The Endgame ali deixou algumas pontas soltas e essas séries vêm justamente trazer essas pontas soltas, né? Fechar algumas pontas soltas dessas, e uma dessas pontas soltas justamente foi essa, né? Tanto é que uma das questões do Sam lá, ele fala lá que a primeira coisa que ele fala quando o Capitão América fala pra ele, né? O que achou do escudo, ele fala que parecia que pertencesse a outro dono, né? E de fato ele assumindo agora como Capitão América, né? Ainda mais com aquela roupa como é que eu poderia falar? Wakandiana, né? Que traz algo interessante também, né? Que é justamente a ligação do Bucky com os Wakandianos, né? Onde ele fala que ele teve um pouco de par lá, naquele período lá que ele ficou lá. E, enfim, uma série boa. É isso aí. Thomas quer falar difícil aí. É uma série excelente. Pela emoção, acho que todo mundo daria nota máxima. Mas algumas coisas incomodam, né? Acho que tinha que mostrar os apátridas roubando o soro, né? Faltou essa cena aí. Acho que devia ter algumas cenas de ação, assim, de luta do Bucky junto com o Falcão, pra gente ver como que eles trocariam porrada com os vilões aí. Desenvolver um pouco mais essa questão da galera que não tem pra onde ir, que são imigrantes. Claro que ia precisar de mais tempo, né? Então, acho que a nota 7,5 tá ótimo. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, nossa média para esta deliciosa série ficou em 8,37, a média de hoje. É uma nota bem alta, uma das maiores aí que a gente já deu. E como dissemos já no primeiro momento, nós recomendamos a série, gostamos. É uma série que vale a pena, traz boas discussões, diversão, porrada, e é uma super produção aí da Disney Plus. Então, espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Este é o nosso episódio 95 sobre a série Falcão e Soldado Invernal. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Valeu, falou. Como deve ser. One people, one world. Bye, bye. Aí, rapaz, depois eu que falo difícil, ó.